Vocês veem, assim, já aproveitando aqui a oportunidade, vocês veem que dificilmente você vai pegar um simbolismo 1, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, apesar de que toda essa numerologia, isso chama no judaísmo de gematria, toda essa numerologia ou essa gematria tem um significado, tanto o 1, o 2, o 3, o 4, mas a maioria das vezes eles vão pegar números assim, absolutos, que eu dá totalidade. Olha, observe bem, 7 dias, 7 festas, 7 elementos, tudo tem a sua conotação e o seu significado, tá bom? Por isso que nós, gente, por que a gente está estudando o Antigo Testamento? Porque, obviamente, nós vamos estudar o Novo Testamento, nós vamos estudar as cartas paulinas, mas a gente tem que entender, a gente tem que observar, o que eu observo muito nos nossos dias, e eu sou contra essa ideia, de que se uma coisa está acontecendo errada, então vamos todo mundo fazer errado, né? Mas uma coisa que eu observo, e a gente tem que lutar contra isso, é que essa geração que nós estamos vivendo, e eu bato de frente contra isso, quem me conhece sabe disso, nós nos tornamos uma geração sem temor a Deus. Então a gente tem que observar com alguns elementos, com o que a Bíblia mostra, que Deus ele é justiça, Deus é amor, mas ele também opera com justiça. Então nós temos que ter cuidado, a gente tem que ter medo de Deus, não é medo de é medo de temor. Quando eu tenho temor, eu tenho respeito. Quando eu perco o temor, eu perco o respeito. Entendeu? É respeito com o próximo. A gente vê pessoas que às vezes falam coisa do irmão, você está falando do seu irmão, aquele que vai morar no céu com você. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de pensar isso? Se você, a Bíblia diz assim, ó, me ajuda a lembrar esse texto que diz assim, ó, se você não ama, lembrei, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Isso está na graça. Então veja que se olhar por esse lado, por esse prisma, a graça de Deus ela é pesada. Então eu tenho que amar o próximo. Então se eu amo, eu tenho que respeitá-lo. Se eu amo a Deus, eu tenho que ter temor a Deus. O que me faz? O que eu vou praticar? Qual a minha atitude que vai entristecer a Deus? É isso? É mover essa cadeira 10 metros para trás, vai deixar Deus triste? Então não vou mover. Eu não vou fazer algo que vai entristecer a Deus, porque eu tenho temor. E se eu tenho temor, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Quando eu perco o temor, eu perco o respeito. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. Eu preciso me corrigir, eu preciso andar nos padrões bíblicos, porque Deus vai tratar comigo. E agora vamos partir de um prisma muito importante também, muito importante. Será que no céu entra pecado? Será que no céu eu entraria no céu? Veja bem o que eu vou dizer. Vivendo uma vida na prática do pecado, porque lembre-se disso. Romanos disse que todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, a Bíblia diz, se eu digo que eu não tenho pecado, eu já estou pecando, tá? Porém, o que me difere de um pecador que é pecador e daquele pecador que não vai herdar a vida eterna? É a prática do pecado, é não querer mudança de vida, é viver uma vida de arrependimento todos os dias. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu estava pregando uma mensagem aqui, e eu disse que nós temos que aceitar Jesus todos os dias, e eu aceito Jesus todos os dias. E um obreiro se levantou e ficou revoltado comigo. Como assim? Eu não aceito Jesus. Eu falei, você é hipócrita, porque eu sei
o miserável, o homem que eu sou. E eu tenho que crucificá-lo, levá-lo aos pés da cruz, reconhecer que sou trapo de imundícia. A minha justiça, olha só o que a Bíblia trata disso. A minha justiça, Deus fala que a minha justiça, eu sou justo nada. A minha justiça é um trapo de imundícia perante Deus. Ai de mim se não for a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que se não for as muitas misericórdias do Senhor, essa seria a causa de nós sermos consumidos. Então a gente corre para a cruz, na dúvida, corre para a cruz, deita, antes de deitar, ajoelha, Senhor, perdoa os meus pecados. Olha a oração do Pai Nosso, gente. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, perdoe a minha culpa, perdoe. Quem disse isso? Quem ensinou? Foi Pedro? Foi Abraão? Foi Judas? Foi Tomé? Não, foi Jesus que ensinou. Se ele ensinou, tem que pedir perdão todos os dias. Então, para não correr o risco, pastor, o sangue de Jesus não tem validade. Tem sim, absolutamente. Mas eu não vou perder a oportunidade de me arrepender, porque eu quero chegar no céu digno. Porque aquele que se arrepender e deixar, esse prospera. Sabe por que tem muito crente que não prospera? Ele vive na igreja, está na casa de Deus, é crente há 10, 30, 40, 50 anos, ele não vai para frente, é a mesma coisa, estática. E quando eu digo estático, não estou dizendo posição financeira, posição social, é espiritualmente, ele não consegue crescer, ele não consegue expandir, ele não consegue dar fruto. E olha, existe uma outra questão perigosa em não dar fruto. Jesus disse: aquela árvore que não produz fruto, eu a cortarei e a lançarei fora. Então, gente, é obrigação minha produzir, é obrigação minha gerar, é obrigação minha ganhar almas, é obrigação minha produzir frutos de arrependimento e frutos para a vida eterna. Amém? Amém. Última festa, é a 7ª festa, é a festa do Shavuot. A festa de Shavuot é a festa dos 50 dias após o início da Páscoa. Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. Festa de contagem. Eles contavam os dias, dia por dia, para chegar no dia do Shavuot. Portanto, era um momento de oferecer a Deus a primeira colheita. Aí eu volto a dizer, quando eu digo sobre primícias, Shavuot, 50 dias após a Páscoa, eles contavam nos dedos esses dias para que acontecessem, porque eles estavam celebrando de volta à agricultura. O povo passou tanta dificuldade que no dia do Shavuot Deus realiza um milagre. E dentro do Shavuot existem outras coisas, que é chuva serôdia, chuva temporã, é outra coisa para outro assunto, chuva para colher, chuva para plantar. Então o povo foi tão abençoado, que eles decidiram no seu coração oferecer a Deus a primeira colheita. Imagine só, você passa uma fome terrível, você passa uma falta terrível, e aí quando Deus te abençoa, vamos colocar nos nossos dias, você passa uma provação financeira grande. Por que eu vou falar financeiro? Porque o que mais dói no coração e no bolso do homem é o quê? É o financeiro. Então você passa uma prova financeira muito grande, um período longo, e você está orando e nada acontece. De repente, você entra num propósito com Deus, e aí Deus te abre a porta. Aí quando você vai tocar naquela bênção, a primeira coisa que você faz é entregar para o Senhor, porque isso é primícia. Quantas irmãs, eu poderia perguntar aqui, minha esposa, a missionária Leni, pastora Meire e outras irmãs mais, fizeram a prova com Deus. Senhor, se tu me abençoares, a meu primeiro salário desse trabalho vai ser para o Senhor. E pergunte para elas,
Pergunte para outros irmãos também que não foram abençoados de forma extraordinária. Por quê? Porque entregaram as primícias. Gente, se a gente honrar a Deus, e nós estamos falando de Deus, não estou falando de um comedor de arroz e feijão, não. Se a gente honrar a Deus com as minhas primícias, o Senhor irá nos honrar. E a festa Shavuot, que é a festa de Pentecostes, é também chamada de festa das primícias, como agradecimento pela alegria alcançada após uma longa jornada de trabalho e escassez. Antigamente, a festa de Pentecostes era celebrada em templos com sacrifício. Porém, até hoje, eles celebram a festa de Pentecostes agora de forma aberta na rua, em comemoração à salvação e à provisão de Deus para Israel. O que eu falei para você dessas 7 festas foi apenas um panorama para você entender. Cada festa que nós falamos hoje, cada uma delas, sem tirar nenhuma, aponta para a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quantos dizem? Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Pai, eu te dou graças nesta noite, mais uma vez, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui aprendendo com a tua palavra. Agora leva-nos em paz, debaixo da cobertura do teu sangue, e que possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e ouvimos para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, debaixo da cobertura do teu sangue, guardados e protegidos pelo Senhor, em o nome de Jesus. E quantos dizem? Amém. Deus abençoe vocês, uma noite abençoada em nome de Jesus.